Estamos de volta com o Jornal da Aula na TV. O convidado da semana é o professor de Economia, Paulo de Saporto. Olá, Paulo, um grande prazer recebê-lo. Prazer estar aqui no Jornal da Aula da TV. Obrigado. Bem, Paulo, o mundo vive aí uma crise econômica, uma ameaça de nova recessão. As bolsas de valores enlouqueceram. Uma forte queda depois que uma agência de classificação de risco rebaixou a nota americana e depois voltou a subir. Como é que você está vendo essa situação? Bem, é uma situação que o ponto que nós chegamos hoje já vem de algum tempo. A origem monta pelo menos na crise de 2008, das bolsas e da economia americana. Embora houve uma melhora da economia mundial nesse tempo, agora houve uma piora, voltou a piorar, principalmente por conta dessa ameaça de rebaixamento da dívida americana, mas também por algumas políticas erradas do governo americano. Num momento de crise, onde as pessoas gastam pouco, consomem pouco e estão bastante endividadas, cabe ao Estado ou ao governo aumentar o seu nível de gastos para para reanimar a economia, ativar a economia. E, no fim das contas, até por conta dos republicanos, que são os oponentes lá do governo americano, até por conta disso, o governo americano se viu acuado e teve que diminuir os gastos. Então, resultado, a situação, o mercado financeiro vendo essa perspectiva de depressão, de continuação da piora, ou melhor, de continuação do nível estagnado da economia americana, os mercados resolveram se manifestar desse modo, queda na bolsa, porque o que acontece? A bolsa de valores... Provoca uma insegurança nos investidores. Exatamente, assim, insegurança nos investidores. A bolsa são ativos de risco, Então, você, num momento de pânico, você quer sair desses ativos de risco e ir para ativos de menor risco. No caso, títulos da dívida e moeda, No caso, é natural, nesses momentos, fugir para o dólar e para o título de dívida americana. O que é um paradoxo, porque a dívida americana justamente é a que sofreu a ameaça de rebaixamento da sua nota e, no entanto, as pessoas fogem para esse título, até por conta de falta de outras opções. Mas, Paulo, não houve assim, os republicanos fizeram uma chantagem política com o presidente Obama, querem imputar ao primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos a pecha de que rebaixou a nota do país, quer dizer, não há assim um certo preconceito e oportunismo político, haja vista que no próximo ano teremos eleições presidenciais, Obama é natural candidato à reeleição, não houve essa chantagem misturado com preconceito e oportunismo? Sim, a chantagem não sei até que ponto dizer, mas oportunismo eleitoral com certeza, Daqui, como você disse, daqui a menos um ano e pouco teremos eleições, ele é candidato à reeleição e os republicanos, claro, querem tentar se beneficiar disso. E o pior é que eles colocam, com essa atitude, colocam em xeque a economia americana e a economia mundial, Ou seja, todos pagariam, entre aspas, e eles não conseguem reconhecer que a economia está num nível de depressão muito forte. O Paul Krugman, aquele economista americano, chama esse período, desde 2008 até hoje, de a pequena depressão, em contrapartida à grande depressão de 1929, quando houve aquela queda forte das bolsas. E é isso, a pequena depressão. Quem colocou a economia mundial, digamos, sejamos claros, foi sim o governo republicano, Num período de muitos gastos no governo Bush, de 2001 a 2008, muitos gastos, a economia americana ficou endividada, ele não fez o controle, vamos dizer assim, do mercado financeiro com relação à crise no mercado imobiliário de 2008, que desagou, vamos dizer assim, estourou em 2008, e o resultado foi que o Obama, ao assumir, teve que lidar com, entre aspas, com essa massa falida, resolver esse problema muito sério. Eu tenho lido os artigos do Paul Krugman, ele tem até criticado o Obama por achar que o Obama está sendo muito tímido nas ações, está faltando ousadia ao Obama. Mas nesse período aí de crise americana, também coincide com a crise na Europa, não é? Várias nações da Europa estão enfrentando dificuldades econômicas e essa junção, crise americana, crise na Europa, em que pode atingir os emergentes e mais propriamente o Brasil. Onde vai respingar para o Brasil isso aí? Certo, vamos lá. Você falou da Europa. A crise europeia também, a origem dela na criação do euro em 2002, Antes, nos anos anteriores à criação do euro, vários países, inclusive principalmente os países do sul da Europa, eles fizeram um esforço para diminuir inflação, dívida pública, uma série de indicadores que eles tinham piores do que os países do norte europeu, como a Alemanha e França. Ou seja, eles deram um ajuste nos gastos para que
quando fosse criado o euro em 2002, todos pudessem estar num nível mais próximo, né, tanto de inflação, de gasto público, e eles de fato fizeram esse esforço. Uma vez que criou o euro, uma moeda forte, né, de repente a Grécia, Itália, Espanha, esses países que eu chamo de sul europeu, Portugal e inclusive a Irlanda, esses países começaram a aumentar o nível de gastos, perdendo competitividade das suas exportações por causa da nova moeda valorizada, e o desemprego que sempre foi alto na Europa, né, se manteve alto. Resultado, eles gastaram por conta, vamos dizer, né? E aí, quando ocorre a crise de 2008, eles já estavam debilitados com muitos gastos e, enfim, não conseguiram resolver o problema dos gastos. Então, não podemos contar com a Europa nesse momento para, vamos dizer assim, ajudar na recuperação da economia mundial. A economia americana, como já vimos, também está debilitada. O terceiro motor da economia mundial, que já foi o Japão um dia, hoje é a China, né? Que tem crescido fortemente. Mas a China, hoje, ela ainda está num nível de consumo e renda não tão alto quanto os outros dois motores, a União Europeia e Estados Unidos. Então, a China ela pode ajudar a resgatar a economia mundial da recessão, mas não muito, né? Então, a China compra muito produtos do Brasil, tais como petróleo, minério, soja, né? E, enfim, ela até certo ponto ela pode, né, nos ajudar e ajudar as outras economias emergentes, também como Índia, Rússia e outros países, África do Sul. Mas é limitado, né, a possibilidade da China, nesse momento, ajudar a recuperar. Então, sem dúvida, respingará no Brasil essa crise. Respinga, já está respingando e continuará respingando. Mas o que pode acontecer é um crescimento menor do PIB brasileiro, porque a Dilma diz que o Brasil não vai entrar em recessão, ela acredita, não é? Apesar da crise mundial. E eu vi uma entrevista recente do ex-ministro Delfim Neto, e ele mostra-se otimista, apesar de tudo, porque diz que o Brasil tem um mercado interno muito forte, que tem muito a crescer ainda. Você concorda com essas duas colocações, tanto do Delfim quanto da presidente Dilma? Concordo que o Brasil realmente é um mercado que mais pujante do que já foi um dia, mas tal qual a China, não tem ainda o nível de renda e de consumo que possa, vamos dizer assim, ajudar a economia mundial a sair da crise que se encontra, né? Então, eu creio que, sem dúvida, a economia brasileira vai diminuir, desacelerar, vamos dizer assim. O crescimento econômico continuará... Vamos desacelerar, mas não vamos enfrentar uma crise aos níveis que enfrenta a Europa e Estados Unidos, por exemplo. Exato, na minha opinião, exatamente. Eu creio que ainda cresceremos, embora uma taxa bem menor. Bem, então o conselho que você dá ao cidadão, à cidadã que deseja iniciar um negócio ou fazer um investimento, cautela, mas não abandonar o investimento, é isso? Cautela nesse momento, né? A perspectiva é de um crescimento lento da economia mundial para os próximos anos. Então, a gente tem que andar devagar, pisando em ovos. Né? Não, vamos dizer assim, parar totalmente seus investimentos, talvez colocar alguma coisa em ações ainda, mas principalmente na renda fixa, né? Eu acho que a maior possibilidade são os fundos de renda fixas e o que a gente chama de tesouro direto, né? Que é a possibilidade de você comprar títulos do governo brasileiro direto na internet. Ou seja, investir uma maior parte na renda fixa, porque a renda variável nesse momento está muito, como dizem no mercado, muito volátil, muito instável, né? Ou então colocar, se você for realmente investir em ações, colocar para algum profissional, né, que tenha bastante experiência, porque o momento não é para amadores na Bolsa de Valores, com certeza. Só para terminar, com relação ao mercado imobiliário, como é que você vê o mercado imobiliário que passa por um período de grande crescimento? Você acha que pode desacelerar um pouco ou não? Olha, no Brasil é um pouco diferente do mercado imobiliário dos Estados Unidos, que sofreu essa grande queda depois da crise de 2008 e continua deprimido. Aqui, o que aconteceu é que já havia uma demanda reprimida, entre aspas, né? Tantos anos aí de necessidade de novos casas, novos apartamentos, que agora, quando o Brasil entrou depois, né, no governo Lula para cá, no momento de maior crescimento e de estabilidade, todos queriam comprar apartamento em praticamente todas as regiões do Brasil. Não é só Santos em particular, mas eu ouvi um colega contando em Toledo, no centro do Paraná, como os imóveis e os apartamentos e as casas também triplicaram de preço. Então, é um momento do mercado nacional, não é? Realmente é a demanda. Existe consumidor. Existe consumidor querendo comprar casa, seja o consumidor novo, recém-casado, ou mesmo, né? Ou para e a renda aumentou. E a renda aumentou, então faz sentido. Lei de mercado.
Isso, lei de mercado, exatamente. E como as pessoas também querem investir, né? Faltou falar também realmente do mercado imobiliário. É uma possibilidade de investimento. O problema, em particular, com o momento atual, 2011, é que estamos chegando num ponto onde os preços estão relativamente altos. Está chegando no teto. Está chegando próximo ao teto, então não espere grandes valorizações daqui para frente. Alguma valorização ainda é um bom investimento, mas não tanto quanto já foi nos anos anteriores. Ok, Paulo, obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Muito obrigado. A gente volta já já.